mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Amém. Nós vamos falar sobre a adoração, nós falamos sobre louvor, sobre adoração. E nós vamos falar sobre a essência da verdadeira adoração que Deus ele quer de cada um de nós. A adoração, ela é uma das fontes de prazer entre o homem e Deus. Então, é uma fonte de prazer entre nós e Deus. Deus ele criou uma fonte de prazer entre ele e os seus filhos. E a adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus está suplicando a nossa adoração. Constantemente Deus está pedindo que você o adore. Nós temos vários exemplos. Venham adorar-me, clamem a mim, prostrem-se a mim, busquem a mim. É Deus suplicando para que nós venhamos adorá-lo. Essa ênfase em adorá-lo pode levar ao erro humano, pode nos levar a crer de forma errada que Deus ele seja carente e que adorá-lo é uma espécie de favor. Acabamos invertendo o esquema da adoração. Nós devemos adorar a Deus por gratidão, porque Ele pede. E não achar que porque Deus, em sua palavra de Gênesis a Apocalipse, Ele nos chama a adorá-lo, que Deus seja carente. Que Ele necessite da nossa atenção, necessite da nossa adoração, do nosso louvor. Não venhamos a pensar dessa forma. Deus pede que oremos, que o busquemos, que o louvamos, mas Ele não precisa disso. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Então não vamos incorrer nesse erro. Deus é muito carente ficar pedindo que eu adore, que eu busque, que eu ore. Ele fica exigindo a minha atenção. Não é por conta disso que Deus, Ele pede Ele chama a sua atenção para esse fator adoração. Porque quando nós o buscamos, somos nós que somos revestidos da sua presença. Quando nós o adoramos, somos nós que somos preenchidos pela presença do Espírito Santo, pela sua presença. Não é você, não é privilégio para Deus, é privilégio para nós. Ele conceder essa oportunidade de o louvarmos, de o adorarmos. Então, todas as vezes que você lê na palavra, vamos adorar, busquem-me, façam, porque é um privilégio para você, é um privilégio para mim, e não para Deus. Ele não pede nossa adoração porque Ele é carente, porque Ele é necessitado. Ele não precisa ter seu ego amassado simplesmente porque Ele é Deus. Porque Ele é o quê? Onipresente, onisciente e onipotente. Onipotente, onisciente e onipresente. Ele não depende de mim e de você para ser o que Ele é. Ele é Deus acima de tudo. Então não é pelo fato de eu adorá-lo, de você adorá-lo, que Ele vai ser Deus. Ele é. Ele já é Deus. Ele nos chama a adorá-lo, porque quando Ele nos criou, nós temos essa necessidade de cultuar, de adorar a algo ou a alguém. E esse vazio existencial que muitas pessoas aí fora sentem, é a necessidade de ser preenchida pela presença de Deus. É esse vazio que as pessoas aí fora ficam buscando preencher por coisas vãs, coisas fúteis, passageiras. É a presença do nosso Deus, porque quando nós o adoramos, nós o buscamos, nós somos preenchidos pela sua presença. Então nós é que somos abençoados, nós é que somos agraciados quando nós nos colocamos na presença de Deus. Porque Deus, Ele é Deus acima de tudo. Independente de mim, de você, Ele é Deus. Por que Ele pede tanto que nós o adoremos, se Ele não é nenhum necessitado, carente? Ele pede que nós o adoremos, porque quando nós o adoramos, o beneficiado na história somos nós.
Quando você busca a presença de Deus de forma sincera, verdadeira, que você o adora, é você que é beneficiado. Não é Deus. É você que tem suas forças renovadas. É você que encontra a paz quando está em aflição. É você que encontra a luz. É você que tem os seus fardos, as suas dores aliviados quando você está na presença de Deus, quando você o busca. Então, nós aqui somos agraciados quando nos colocamos na presença de Deus para o adorarmos. E quando eu falo adorar, é adorar em todos os sentidos, porque é um sentido bem amplo. Não é só virmos aqui a casa de Deus. É de dia, é de noite, é quando eu ando, é quando eu falo, é quando eu canto. Penso onde eu estiver, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Adorar a Deus é isso, constantemente, 24 horas, exaltar o Senhor através da nossa vida. Amém? Ele se põe à minha disposição para ser adorado, não porque ele vai ser beneficiado pela minha adoração, pela nossa adoração, mas porque ele quer abençoar a nossa vida. Quando nós adoramos a Deus, nós é que ganhamos, e é o vazio que temos que é preenchido, é a paz que é restaurada, o peso do ombro que é retirado, porque quando nós o adoramos, nós somos beneficiados. E olhando para nós, muitas pessoas podem achar que estão fazendo um favor a Deus, porque adoração, além de reverência, além de prostrar-se, é também servir. Então, muitas vezes, quando você é solicitado, pedem para você fazer algo, para estar ajudando na obra, na causa de Deus, aí você faz muitas vezes até de mau gosto, achando que é um favor que você está fazendo. Deus, ele não precisa do nosso favor. Como foi falado antes, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Nós precisamos dele. Deus sem mim, sem você, ele é Deus. Eu sem Deus e você sem Deus, nós não somos nada. Nós precisamos sempre lembrar disso. Deus sem nós, ele é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Então jamais coloque na sua cabeça que você está fazendo um favor para Deus. Eu vou fazer isso porque é um favor que eu estou fazendo. Nunca coloque isso na sua cabeça que Deus precisa do seu favor. Deus precisa das migalhas que você quer oferecer a Ele. Porque o que Deus quer de nós é exclusividade. Exclusividade que nos tempos de hoje que nós vivemos, onde a correria é tanta, onde eu não tenho tempo para nada, a gente não consegue achar um tempinho para Deus. Não temos exclusividade mais para com Deus. Porque o nosso tempo ele é preenchido com outras coisas, menos com as coisas relacionadas a Deus. Nós vamos deixando as coisas de Deus de lado porque não damos importância. Porque talvez pelo nosso egocentrismo, pelo nosso egoísmo, estamos nos achando até muita coisa, até mais que Deus. Por incorrer no erro de acharmos que fazemos um favor. Quando você vem fazer alguma coisa na casa de Deus, muitas vezes fazemos de mau gosto, fazemos de qualquer jeito. E para Deus não é de qualquer jeito, é de coração. Porque quando nós o adoramos de fato e de verdade, é com gratidão, é com amor, é com a nossa vida. Isso é servir a Deus, e não de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque Deus, ele é Deus acima de tudo isso, acima de tudo, de todos nós. Amém? Faz as coisas para Deus como se ele fosse beneficiado, como se estivesse fazendo um favor para ele. Ele é que faz um grande favor ao se colocar à nossa disposição para que nós o adoremos e para que nós venhamos ser abençoados. Quando nós buscamos a Deus e o adoramos, ele se volta para nós, é nós que somos abençoados, porque é ele que nos faz o favor de dar sua atenção para nós, não somos nós. Quantas vezes nós relegamos as coisas para Deus para segundo plano, a gente não dá prioridade, quando é um privilégio, quando você dedica parte do teu tempo para Deus, quando você se dispõe. Porque às vezes na correria é difícil. Então, se você tiver que sacrificar algo, o que é que nós sacrificamos?
na nossa lista de prioridades. O que é que nós temos sacrificado? O tempo que nós deveríamos dedicar a Deus, infelizmente. É isso que nós temos sacrificado, porque nós nunca temos tempo para Deus, ultimamente. Porque nós andamos muito cansados, nós andamos muito ocupados, porque nós temos uma série de coisas para fazer. Então o tempo acaba se tornando muito curto para fazer algo para Deus, para o adorarmos. A gente acha que é só vir aqui na igreja louvar, cantar, já acha que está bom. Isso é o suficiente. Mas isso não é o suficiente para Deus e da forma que Deus quer que nós façamos. Porque com ou sem a nossa adoração, Deus ele continua sendo Deus maravilhoso que Ele é. Precisamos entender uma coisa: Deus sem nós é Deus e nós sem Deus não somos nada. Então, o privilégio de adorar é nosso. Nós somos o privilegiado nessa história. Outra coisa sobre adoração, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de adoradores fiéis e referências de pessoas com péssima adoração. Lá em Gênesis, capítulo 22, nós vamos ver, nós temos um exemplo de adoração especial, que fala de Abraão. Aí vamos ver o que diz aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Provavelmente foi a caminhada mais difícil da vida de Abraão. Quando ele chega no pé do monte, ele vira para os seus serviçais e diz assim: fiquem aí, eu e o rapaz, nós vamos subir para adorar. E depois nós voltaremos juntos, para juntos de vós. Ou seja, ele foi adorar a Deus junto com o seu filho. E Deus pediu para ele entregar o seu filho em sacrifício. Vocês acham que isso foi fácil para Abraão? No meio da oração, Deus diz: Abraão, qual é o teu filho? Como foi que Abraão recebeu essa notícia? Vocês acham? Tentem se colocar no lugar de Abraão. Imaginem a cena, a situação. O único filho, e Deus pede esse filho. Imaginem a cabeça de Abraão. Claro que não foi fácil. A caminhada foi muito difícil. Mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma prioridade de vida. E qual era essa prioridade de vida e convicção de Abraão? Era adorar a Deus. Era adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, estamos preocupados em não agradar quem? O nosso próprio eu. Abraão poderia ter dado muitas justificativas, muitas desculpas. Ele poderia ter questionado Deus, ele poderia ter interrompido Deus. Não, Deus, meu filho, é o meu único filho, como que o Senhor vai pedir meu filho? Abraão poderia ter feito isso, mas Abraão fez? Não, porque a prioridade de Abraão era adorar quem? A Deus. Abraão não fez nada disso, mas foi fácil? Não foi. Foi uma caminhada muito difícil para ele. Imagine a cabeça de Abraão, aquela caminhada para chegar ao monte. O que se passava na cabeça de Abraão? Mas Abraão não esmoreceu em sua fé, em sua adoração a Deus. Ele continuou firme. Ele foi.
Adorar a Deus não é fazer o que nós queremos, é sim fazer o que Deus pede. Nós achamos muitas vezes que adorar é fazer do nosso jeito, é do jeito que eu quero. Mas para vocês verem aqui a exemplo de Abraão, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus pede. Não é eu, não é o nosso eu, é Deus. Então não tente querer dizer, mas eu não concordo com isso. Você não tem que concordar. Você tem que obedecer. Porque a adoração, ela implica a obediência. Se ele pediu o filho, é o filho que nós devemos dar. Entregar. Se ele pediu o sábado para nós guardarmos, é o sábado que nós devemos guardar. Se ele pediu o dízimo, é o dízimo que nós devemos devolver. Nós não devemos querer questionar Deus. Porque a gente quer muito questionar Deus. Mas Deus pediu isso, mas não dá, eu vou dar desse jeito. Não, mas não vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse porque é o mais fácil. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você faça o que Ele está pedindo. Porque Abraão poderia muito bem, não, eu só tenho um filho, eu não vou dar meu filho não. Eu vou pensar em alguma coisa, mas eu não vou dar meu filho. Só que Abraão, ele entendia que adorar a Deus era o querer de Deus que estava acima, era a vontade de Deus. Quando eu digo aqui, se Deus diz que é desse jeito que tem que ser. Não é o meu jeito, não é a minha opinião ela não interessa. Porque o coração do homem ele é enganoso. Nós erramos quando nós queremos fazer por conta própria. E Abraão, ele confiou em Deus, ele foi em Deus porque ele o adorava. E hoje em dia, nós vivemos num momento em que as pessoas colocam, é o que eu penso, é o que eu acho, é a minha opinião, é a minha verdade. E as pessoas contestam a Bíblia, contestam Deus, porque estão se colocando acima da vontade de Deus. Porque é o que eu acho. Porque a minha opinião é essa. Não importa o que a gente faça, desde que seja de coração. Não é o que as pessoas falam hoje? O que importa é que a gente faça de coração. Deus, ele pediu para Abraão o filho dele. Então Abraão ia dizer, não, eu não vou dar o meu filho porque é o único filho que eu tenho. Quer saber? Eu vou pegar uma ovelha, eu vou dar uma ovelha. Deus vai entender. Até porque eu estou fazendo de coração. Deus, ele quer que faça de coração. Deus vai entender isso. Deus não vai entender. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Deus, ele quer que você o obedeça, faça o que ele quer, o que ele pede. Porque Abraão não foi de coração e deu uma ovelha no lugar do filho dele? Porque Deus não pediu a ovelha, ele pediu o filho. E ele, como adorador, estava entregando o filho porque foi isso que Deus pediu. Embora fosse muito difícil, mas ele foi em frente. Mas no momento Deus proveu. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque ele foi testar a fidelidade e o amor de Abraão para com ele. Abraão confiou. O que foi que nós estudamos na lição anteriormente? Que é a confiança em Deus. Abraão confiou. Então, em nenhum momento, Abraão vacilou na sua fé. Com certeza foi difícil para ele, mas ele falou, se é assim que Deus quer, assim será. E Deus, no momento oportuno, providenciou um cordeiro para sacrificar. Para vocês verem como é a entrega que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos entreguemos por inteiro, por completo, de forma sincera, de forma verdadeira. E quantas vezes a gente se engana achando que adoramos a Deus de coração. Se você só quer adorar quando as coisas são fáceis, você pode ser o que for. Você pode ser o que você quiser. Mas adorador de verdade você não é. Se você só quer fazer as coisas fáceis, pode fazer. Mas não se considere um adorador de verdade. Porque Deus, ele quer adoradores em essência, verdadeiros, que se entreguem por inteiro. O adorador de verdade é aquele que adora quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Ele adora a Deus dando para ele o que ele pediu, não o que ele quer. E não venhamos com esse papo de dizer que não importa o que nós fazemos, mas o nosso coração.
Como eu falei, o coração é enganoso. E a gente percebe muito, né, quando a gente vai fazer alguma coisa, o que a gente diz? O importante é que seja de coração. Não importa como você faça, mas faça de coração. Será que é isso que agrada a Deus? Quantas vezes a gente já se deparou com essas frases, pessoas dizendo isso? Não importa, o importante é que seja de coração. Deus sabe que é de coração, mas eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Vamos lá para Caim e Abel. O que foi que aconteceu? Vocês lembram da história? Gênesis 4, quem quiser acompanhar. Aí nós temos o exemplo de Caim e Abel. Deus convidou ambos para adorá-lo. Não porque Deus precisava, mas para que Caim e Abel fossem plenamente preenchidos pela sua presença. A adoração tinha que ser feita por intermédio do cordeiro. Abel foi lá, ofereceu o cordeiro no holocausto, porque assim Deus pediu. E Caim? O que foi que Caim fez? Quem lembra a história? Caim, em contrapartida, com certeza pensou, já era de uma geração mais para cá, né? Cheio de opinião. Não, peraí, vou pegar um cordeiro, ter todo esse trabalho, matar o bichinho tão bonitinho. Não, eu não vou fazer isso. Quer saber? Eu vou montar uma cesta bem bonita, cheia de frutas, folhas, verduras, enfim, vou fazer uma coisa bem bonita para entregar para Deus. Eu tenho certeza que Deus vai gostar. E Caim foi lá e fez. Quando ele foi oferecer a oferta dele, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com a oferta de Caim? Foi recusada. Por que foi recusada? Porque não foi o que Deus pediu. Então não caia no erro de achar que tem que ser como você quer. Não é como você quer, é como Deus pede. E muito hoje se ouve: eu vou fazer do meu jeito, porque é a minha opinião. A minha opinião não interessa quando se trata das coisas de Deus. Deus, Ele diz como tem que ser. E nós devemos obedecer se o amamos, sem questionar. Porque nós queremos nos colocar no centro das coisas. Tem que ser como eu quero, tem que ser do meu jeito. Ah, mas porque não dá certo assim? Vamos fazer assim. Mas vocês viram o que aconteceu com Caim e Abel. Quem foi que agradou? Aquele que fez da forma como Deus pediu. Então que nós possamos fazer da forma como Deus pede, não da forma como nós queremos. E achar que está tudo bem, achar que, tá bom, eu fiz de coração. Mas não é o que Deus quer. Porque Deus pede que façamos de um jeito, tem que ser dessa forma para que o agrade. Amém? Abel levou o cordeiro e Caim levou a cesta de hortifruti grangeiros. Ele mostrou uma cesta linda e foi até o Senhor e disse: Senhor, olha o que eu trouxe de coração. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a oferta de Caim rejeitou. Mas não era de coração. Por que ele recusou? Era de coração, mas não era o que Deus pediu. Não adianta adorar a Deus de verdade, fazer o que Ele pede. Não é o que eu quero. Eu sei que muitas pessoas podem achar muita coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas para adorar a Deus não é o que eu acho, o que você acha. É o que Deus quer. O que você acha para adorar a Deus de verdade não é o que você quer, é o que Ele pede. Caso contrário, pode ser o que for, mas adoração não é. Adoração é o que Deus pediu. A igreja, para ser casa do Senhor, tem que fazer o que Ele pede, não o que o ciclano, o beltrano quer. Porque se for assim, deixará de ser a igreja de Cristo e passará a ser a igreja do beltrano, do ciclano, menos a igreja de Deus. Então a igreja de Deus, ela tem que fazer o que Deus pede, o que Ele quer, e não o que o ciclano, o fulano quer, porque senão não será mais a casa de Deus. Entenderam? E não é o que nós queremos, e não é só quando é fácil. O adorador é adorador quando as coisas estão fáceis e estão difíceis. A questão da adoração, ela é fundamental porque ela vai determinar o salvo do perdido. Porque quem é que vai estar salvo? O verdadeiro adorador. E quem estará perdido? Quem não for adorador de Deus ou quem for um falso adorador. Lá em Mateus fala, que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, eu pregava em teu nome, eu orava, eu te buscava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. O que é que Deus vai dizer? O que é que o Senhor vai dizer?
apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque o Senhor, Ele vem buscar adoradores de verdade, adoradores verdadeiros, não falsos adoradores. É isso que Deus vem buscar. Então, hoje, muitas pessoas estão se enganando, oferecendo qualquer sacrifício a Deus, com a desculpa de coração. Nós vivemos em uma época moderna, mundo contemporâneo, diz que você tem que interpretar a Bíblia dessa forma. O sentido da Bíblia não muda. Deus, Ele não muda. Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando Deus nos invoca a adorá-lo, é de Gênesis a Apocalipse. Se você for pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus nos chama a adorá-lo, nos chama a reverenciá-lo, a prostrar-nos diante dele, a bendizer o seu nome. Então a Bíblia, ela é válida para qualquer tempo. Ela é um livro fiel, ela é um manual de vida para todas as horas, para todos os dias. Então, precisamos estar atentos em qual dos dois grupos nós estamos nos incluindo. Verdadeiros adoradores ou adoradores que acham que são adoradores, mas que na verdade são falsos adoradores, porque fazem o que querem e não o que Deus quer. Porque a partir do momento que eu coloco o meu eu, a minha vontade, a minha opinião, os meus achismos acima da palavra de Deus, não é mais Deus, é Ele. E Deus, Ele quer adoradores que o adorem, que o obedeçam, que façam o que Ele pede, o adorem em espírito e em verdade. Adoração é o elemento que vai determinar o salvo do perdido. Em Apocalipse 14, diz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Adoramos a Deus todos os dias e temos um dia especial para adorá-lo como descanso. Aí percebemos como as coisas se encaixam, percebemos como a Bíblia é tão clara. E você que querendo viver uma vida cristã em cima do que você acha, a Bíblia é precisa no que devemos ou não fazer. Ela é clara, ela se completa. E queremos viver em cima das nossas opiniões, não é a minha, não é a sua, é a palavra de Deus que deve prevalecer. Ela é a nossa regra de fé e prática de vida, porque a nossa opinião não preenche, a nossa opinião não transforma ninguém, mas a opinião de Deus nos preenche, nos transforma e nos põe numa situação de nova criatura mediante sua presença. Agora, o diabo, ele tem trabalhado. O que ele tem feito? Ele tem feito para que nós não adoremos a Deus como Ele deve ser adorado. Ele tem distorcido tudo. E nesse processo maravilhoso denominado adoração, que é adora a Deus do teu jeito, o importante é você fazer de coração. E o diabo vem de forma sutil e coloca, faz do teu jeito. O importante é fazer de coração. Não caia nesse erro. Se Deus, Ele pede que você guarde o sábado, guarde o sábado. Não a sexta ou domingo, outro dia. Assim, na palavra dele diz, guardar o sábado, guarde o sábado, porque assim Ele pede. Não importa o que nós achamos. Se Ele te pede um cordeiro, dê o cordeiro. Se Ele te pede um filho, dê o filho. Não tente mudar as coisas por conta do teu querer, da tua vontade, daquilo que você acha. O importante é que seja feita a vontade de Deus e não o teu querer, a vontade do teu coração. Porque a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. Ele não é padrão para determinar o que é certo e errado. O padrão que determina certo e errado é a palavra de Deus. Seguir seu coração. Quando se tocar o nosso coração, quando sentir que Deus vai fazer, nós estamos numa época difícil. Por quê? Hoje em dia as pessoas não atentam muito à palavra. Porque o que elas querem? Elas querem, eu vou orar para Deus me revelar. Deus, Ele não vai revelar o que já está revelado na sua palavra. Está na palavra daquela forma, Deus já revelou. Então não fique esperando revelação. Sei lá de onde, eu vou me trancar, vou orar para Deus me revelar. Se já está, leia a sua palavra. A palavra de Deus, ela está aí para você observar, para você praticar. Então não caia nesse erro de querer buscar revelações se a palavra de Deus já está nos revelada. Então não caia nesse erro, atente a palavra, atente o que Deus
tem colocado para você. Nós vivemos numa geração de adoradores muito sensíveis, estranhos, que não estão dispostos a fazer a vontade de Deus e que não se adequam à palavra, querem adequar a palavra à sua vida. O resultado é uma igreja frágil, fraca, e as pessoas tentam colocar o problema como se estivesse em Deus. Se eu sou o canal de comunicação de Deus, eu não faço o que Deus quer, se esse canal é interrompido, então sou eu que impeço que as bênçãos de Deus cheguem até mim. Sou eu que impeço. Então não tente culpar a Deus quando o problema está em você, quando o problema está em nós. Muitas vezes a gente tenta culpar Deus, colocar, mas por que não acontece isso? Por que não se vê mais isso? Porque nós somos o canal interrompido. Porque não fazemos como Deus quer. Porque a partir do momento que nós fizermos como Deus quer, com certeza as bênçãos sim elas alcançam. Porque isso é o que a sua palavra diz. Em Apocalipse 14, 6, 7, é uma ordem que Deus nos dá para adorar a Deus. Mas por que não damos a adoração, a atenção exigida pela mensagem do Apocalipse? Por que será que nós não atentamos a isso? Porque talvez o conceito que temos seja muito raso, seja muito superficial. Mas nessa manhã a gente está aprendendo como Deus quer que nós o adoremos, como Deus quer que nós nos apresentemos a Ele. E que a partir desse momento que nós estamos aprendendo aqui, que a gente possa tentar, daqui para frente, procurar fazer melhor, deixar o nosso eu de lado e nos esforçar para fazer o que Deus quer, nos dedicar, pegando o exemplo de Abraão, e não pegando o exemplo de Caim. E venhamos tomar Abraão como exemplo para que nós possamos seguir em frente. A salvação do homem está sim ligada à adoração. Quem é salvo por Deus, adora a Deus. Em Salmos 116, 12 diz assim, Davi pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. Respondendo aqui o questionamento de Davi, o que você dará a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você? A adoração é a resposta, é o nosso coração, é a nossa obediência. É a nossa entrega a Ele, fazer o que Ele quer, deixando o nosso eu de lado e colocando Cristo no centro. Em qualquer coisa que viermos a fazer para Deus, façamos da forma como Ele pede, não da forma como nós queremos e que nós achamos, e não da forma como Deus quer de coração, porque não é assim. Nós temos os exemplos na Bíblia. Não vamos ser um Caim, sejamos como um Abraão, que dava importância à adoração a Deus. Então que nós venhamos a adorar a Deus de fato, em espírito e em verdade. Que não fique só nas palavras, mas que nós possamos colocar isso na prática. Que possamos de fato sermos adoradores em espírito e em verdade. Amém.